Eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 a 10. E eu vou falar das virtudes de uma verdadeira igreja. As virtudes de uma verdadeira igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 a 10. Depois que eu ler o texto, eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar nesses versos, por gentileza. Eu vou ler, você pode acompanhar comigo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Sim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quando nós lemos o livro de Atos, nós temos a ideia de que Paulo era de fato um verdadeiro estrategista. Paulo sabia para onde ele estava indo, ele sabia o porquê ele ia para esses lugares. Se você perguntasse, por exemplo, ao apóstolo Paulo, qual é a ideia dele, a grande ideia dele, ele facilmente te responderia: plantar igrejas. Imagino que ele responderia adicionando plantar igrejas em cidade, com outro adendo: plantar igrejas em cidades importantes. Um autor que eu gosto, chamado Wayne Nick, quando escreveu o livro Os Primeiros Cristãos Urbanos, ele abre esse livro que é muito bom, com a seguinte afirmação: Paulo era um homem urbano. Você vai ver isso nas analogias que Paulo vai usar quando você está lendo Paulo, e aí faz sentido, então, ele falar de ginásio, ele falar de oficina, ele falar de estádio. Você vai ver isso na maneira pessoal que Paulo se apresentava. Por exemplo, quando você lê Atos capítulo 21, 39, Paulo se apresentava assim, ó: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia. Em outras palavras, Paulo, quem é você? Eu sou judeu, eu sou homem da cidade. Você vai ver isso quando ele chega em Romanos capítulo 15, lá no verso 19, vem aquela famosa expressão de Paulo que a gente tem dificuldade de entender, que ele vai dizer: tenho preenchido o evangelho de Cristo desde Jerusalém até o Ilírico. E ele chega no verso 23 e vai dizer: mas agora eu não tenho mais campo de atividade nessas regiões. Aí você vai perguntar para Paulo: como é que você não tem mais campo de atividade?
como assim você já preencheu o evangelho em todas as regiões? Aí ele te responderia: porque eu já preguei nas grandes cidades. Essa é a mentalidade dele. Porque o mundo para o apóstolo Paulo se resumia em 3 elementos: cidade, deserto e mar. E se Paulo pregou nas grandes cidades, ele está dizendo: acabaram as regiões para mim. A igreja de Tessalônica não foi uma exceção. Nós temos a plantação dessa igreja em Atos capítulo 16 e 17. Talvez você se lembre que em Atos capítulo 16 ele está em Troade, ele está mirando a Ásia, ele está mirando o Oriente, mas Deus queria ele no Ocidente. E aí vai ter aquela experiência de um homem aparecendo em sonho para ele, dizendo: Paulo, passe a Macedônia e ajude-nos. E é a primeira vez que o evangelho entra na Europa. E quando Paulo vai parar na Macedônia, lembra quais foram as estratégias dele. Em primeiro lugar, ele escolheu a capital. Qual era a capital da Macedônia? Tessalônica. Quando ele vai para Caia, ele escolhe Corinto. Quando ele vai para Ásia, ele escolhe Éfeso. Quando ele vai para Macedônia, Tessalônica, cidade. Não só a capital, mas era geograficamente interessante, porque tinha lá uma tipo de BR-116 que nós temos aqui, cruzando norte a sul. A Tessalônica ficaria nesse meio entre Oriente e Ocidente, extremamente estratégico a cidade que ele escolhe. Não só isso, religiosamente interessante, porque tinha também nessa cidade aquele ponto de pregação que o apóstolo Paulo sempre usava quando ele chegava numa cidade, que vocês sabem qual era, chamada sinagoga. E por 3 sábados consecutivos, veja, o dia que os judeus se reuniriam, Paulo abria as escrituras, que era o Antigo Testamento, mostrando para ele: está vendo essa promessa? Está vendo esse texto que está apontando para o Messias? Ele já veio. E aí Paulo expunha o evangelho durante 3 sábados consecutivos para ele. Não só um ponto de contato, religiosamente falando, mas também uma cidade que era socialmente diversificada. Porque você tinha ali, sim, essa cultura helenística dos gregos, você tinha ali romanos ligados à administração de Roma, você tinha ali os comerciantes que vinham do Oriente para o Ocidente, você tinha uma forte comunidade judaica. Não é incrível a estratégia de Paulo? Aí talvez você vai ler o verso 8, na metade do verso 8 comigo aí. A fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Em outras palavras, ele está dizendo: a igreja deu certo. Aí você vai dizer: claro que deu certo, está explicado. Porque para a igreja ter sucesso, para a igreja dar certo, basta uma boa estratégia. Basta um planejamento bom, bem feito, tendo aquela pessoa que pensa isso, aquela outra que não pode faltar, tendo aquele pastor que às vezes é famoso, aquele músico que atrai muita gente, tendo muita organização. Se a gente começar a pensar igreja, como a gente pensa empresa, como a gente faz para empreender, se a gente pensar a igreja, como a gente pensa em qualquer outra organização ou instituição, com todo o leque de sabedoria e planejamento que a gente tem, claro que ela vai dar certo, não é? Aí Paulo responderia para você: lê de engano. Porque o mesmo estrategista que eu acabei de dizer para você é o cara que escreveu essa passagem acerca da igreja. E aí o que nós vamos ver em Paulo é que para Paulo a igreja não é uma organização qualquer, mas é um milagre. Nós vamos ver que para Paulo ela não é fruto do engenho humano, mas é da sabedoria divina. É outra esfera. Nós vamos ver que para Paulo ela não é resultado do planejamento estratégico, mas do decreto divino. Que para Paulo ela não é sustentada por métodos, nunca foi, mas é sustentada pelo poder do Espírito. Então, se Paulo está dando uma aula para a gente acerca da igreja aqui, o que eu quero fazer com vocês essa manhã é algo bem simples. Eu quero olhar e tirar 2 pontos da passagem. Primeiro, a causa da igreja.
Qual a causa dela? Segundo, quais são suas virtudes? A causa e as virtudes. A causa da igreja, o meu ponto primeiro aqui é bem simples. A igreja não é uma iniciativa humana, mas é uma escolha divina. A igreja nunca foi uma iniciativa humana, mas é uma escolha divina. Olha como começa o nosso texto, verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Desculpa, Paulo começa como ele começa qualquer uma das suas cartas, com uma oração, não só com qualquer oração, com uma ação de graça. O que torna essa ação de graça diferente é que nós estamos perante a maior das ações de graças do apóstolo Paulo. Porque talvez você olhe na sua Bíblia, o que começa no verso 2, na sua Bíblia vai terminar no verso 10. Mas a oração dele não termina no verso 10. Olha o capítulo 2, verso 13, por gentileza. Nós vamos ver Paulo dizendo, temos mais uma razão incessantemente para dar graças a Deus. Ah, ele ainda está dando graças. Se você olhar na sua Bíblia, parece que vai terminar agora no verso 16. Mas vai para o capítulo 3, verso 11. E aí Paulo vai dizer, ainda orando, que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor. No verso 12 ele vai dizer, e o Senhor faça crescer e aumente o amor. Em outras palavras, o que Paulo começa no verso 2 do capítulo 1, ele termina no verso 11 do capítulo 3. Nós estamos perante a maior ação de graça do apóstolo Paulo por uma igreja. A pergunta que eu faço quando eu estou olhando isso é como Paulo orava desse jeito pela igreja? Você nunca se perguntou que Paulo não está falando com você, Paulo está falando com Deus, a oração pertence a Deus. Então por que ele escreve para você saber a oração dele? Pelo menos ele escreve com o propósito de, olha, aprendam a orar pela igreja. Aprendam a fazer o que eu faço. Sempre dou graças a Deus pela igreja. Você não faz essa pergunta? Como o apóstolo Paulo era capaz de constantemente, verso 2, constantemente dar graças pela igreja? Como que nós vamos constantemente orar pela igreja? Se a pergunta é como, o verso 3 responde para a gente. Olha o verso 3, ele vai dizer, lembrando-nos. Qual é o ponto de Paulo? Você nunca orará por alguém enquanto não se lembrar dele. Memória, oração e ação de graças caminham de mão dadas. O ponto de Paulo é a razão por não orarmos uns pelos outros, é que nem lembramos um dos outros. E aqui fica o meu primeiro apelo para vocês dessa manhã, para que você não somente frequente uma igreja ao domingo, mas para que você possa finalmente abrir a sua vida, permitir que pessoas entrem na sua caminhada, conheçam o seu rosto, saibam o seu nome, saibam a sua história, porque para mim é maravilhoso pensar que nossas orações estão nesse incensário e sobem a Deus no trono dele, e pensar que Deus vai usar a sua oração para cumprir sim também com os propósitos dele. E às vezes você vai mencionar o meu nome, e o meu nome estará perante ele. Isso é a maior bênção que eu posso receber de você. É a maior bênção que você pode fazer por alguém. É apresentar o nome de alguém que você conhece, que você se lembra, que você sabe da história, perante Deus, para que Deus possa agir poderosamente. Mas você nunca vai orar por alguém se você não se lembrar dele. É por isso que na igreja que eu faço parte, a gente sempre diz o seguinte, existe o segundo livro mais importante na sua vida depois da Bíblia. Esse segundo livro tem nome, Diretório de Membros.
que é aquele livrinho que às vezes a gente não dá muito valor, que tem lá o rostinho de cada membro, tem o nome da pessoa, com quem ela é casada, tem os filhos da pessoa, tem os contatos dela, que o presbitério gasta 3 horas semanais, olhando esses nomes, orando por esses nomes, lembrando dessas pessoas, que a gente carrega em nossas próprias Bíblias, para que os membros também possam abrir as Bíblias e depois da leitura, pegar esse livrinho, lembrar dos rostinhos, dos nomes, das histórias, para que, pelo menos, a gente possa cumprir com o verso 2. Eu também, Paulo, sempre dou graças a Deus pela minha igreja. Mas você não vai orar pela sua igreja se você não se lembrar dela. Essa é a ligação que Paulo faz com os versos 2 e 3. E aí chega então no meu primeiro ponto, se você olhar o verso 3, ele vai dizer do que ele se lembra. No verso 3 ele se lembra da fé deles, no verso 3 ele se lembra do amor deles, no verso 3 ele se lembra da esperança, e essas são as razões para ele dar graças por essa igreja. E aí, de repente, parece que de forma desconexa, Paulo entra no verso 4, né? Porque daí no verso 4 ele vai dizer: sabemos, irmãos, amados por Deus, que ele os escolheu. E aqui veio minha segunda pergunta para o texto. O que tem a ver o verso 4? Por que depois de Paulo apresentar as razões de graças que ele dá pela igreja, fé, amor e esperança, de repente ele diz: ele os escolheu. O que tem a ver? A resposta é simples, porque uma igreja só tem fé, amor e esperança se ela for eleita. Em outras palavras, esse é meu primeiro ponto com vocês, a igreja só é igreja por causa da eleição divina. E o meu primeiro ponto é exatamente esse. Qual é a causa da igreja? A igreja não é uma iniciativa humana, mas ela é uma escolha divina. Meus irmãos, então se é eleição, o que é eleição? Eleição, em termos bem simples, é a explicação daquela grande oração do profeta Jonas, quando ele ainda está na barriga da baleia, em Jonas capítulo 2, verso 9, quando ele diz: a salvação pertence ao Senhor. Eleição é a doutrina que vai te lembrar de que a salvação não pertence ao homem, de que o homem não faz nada para receber mérito da parte de Deus, de que Deus quem toma a iniciativa para salvar o homem, e o homem responde depois da iniciativa divina. O homem responde crendo em arrependimento. Quando Paulo está dizendo: irmãos amados por Deus, ele os escolheu, Paulo está lembrando a igreja disso. Sabe por que vocês são igreja? Sabe por que vocês se reúnem? Tem uma causa por trás. Irmãos, vocês foram amados por Deus. Ele os escolheu. É por isso que vocês estão aqui. Por isso que hoje vocês se chamam de igreja. Tem uma causa por trás. E o que Paulo está ensinando não é nada novo. De Gênesis a Apocalipse, essa doutrina tem sido ensinada. Você lê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 7, e o Senhor vai dizer ao povo de Israel: porque vós são um povo santo para o Senhor, o seu Deus os escolheu. Antigo Testamento. Porque você já leu Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Porque você se lembra das palavras de Jesus em João capítulo 15. Meus discípulos, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Porque vocês já leram a oração sacerdotal em João capítulo 17 e viram que por 7 vezes Jesus vai fazer questão de lembrar os seus discípulos que eles são aqueles que o Pai lhes deu. Não é nada novo que Paulo está dizendo. Agora, eu sei que quando a gente está falando de eleição, vem sempre aquela pergunta genuína na nossa cabeça, né? Então, qual é a causa da eleição? Por que ele escolhe? Verso 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que ele escolheu. Percebe? Olha a ordem. Primeiro,
Amados, depois escolhidos. Deus nos elege porque nos ama. E Deus nos ama porque nos ama. A causa do amor de Deus por nós é porque Deus nos amou. A causa da eleição é o amor. A causa do amor é o amor. Se isso é verdade, então quando a gente chega para alguém e diz assim, ó, Deus te ama, no mínimo, a gente precisava clarificar que tipo de amor que eu estou falando. Porque a gente começa a entender que a gente não pode absolutizar o amor de Deus. E de alguma maneira eu preciso entender categorias dentro desse amor. Que existe aquele amor, em primeiro lugar, que nós chamamos de amor intratrinitariano. Lembra do batismo de Jesus? Nas palavras de Marcos, o céu rasga, o Pai fala, este é o meu filho em quem eu amo, em quem eu me agrado. O Filho está saindo do batismo e o Espírito tem esse vínculo do amor, por isso que ele está lá como pomba, a demonstração, desce sobre ele e existe esse amor intratrinitário de toda eternidade, perfeito, necessário. É um amor necessário porque ele é amor e sempre foi amor e por isso que sempre teve um objeto do amor, teve o elo do amor. Ele não precisava de mim e de você para amar, nunca houve deficiência ou carência nele, muito menos emocional. Mesmo se a gente não existisse ainda, ele seria perfeito em si mesmo, satisfeito, pleno, feliz, tinha tudo que ele precisava, que era si mesmo. Este tipo de amor, sim, é um amor. Existe uma segunda categoria de amor que nós chamamos de amor providencial, o amor do sustento. E aí você pode chegar para o ímpio, para o justo, pode dizer, Deus ama tudo e todos, ama mesmo. Por quê? Porque hoje você abriu seu olho de manhã. Porque você está, ó, respirando. Porque você tem comida, você está vestido, você tem saúde. Essa é a prova do amor de Deus por você. Porque em Mateus capítulo 5, Deus dá sol e chuva para justos e para injustos. E que é essa providência? Esse é o amor providencial de Deus. Mas existe uma terceira categoria do amor de Deus, que é esse amor pactual, relacional, seletivo, salvífico, que é aquele amor de Efésios capítulo 4, de que em amor, aí já no verso 5, ele nos predestinou. E aí nem todos estão nesse tipo de amor relacional, pactual. E quando Paulo está dizendo para essa igreja, ou para a igreja cristã, de que sabemos que fomos amados por Deus, é essa terceira categoria de amor que ele tem em mente, dizendo, vocês só estão aqui porque vocês foram alvos desse amor seletivo. Meus irmãos, se isso é verdade, então a primeira aplicação para trazer para a gente é que a igreja tem um milagre. Homens vão criar instituições, homens vão criar organizações, homens vão criar ONG, homens vão criar instituições, mas somente Deus cria a igreja. E cria porque Ele ama. E é por isso que a gente não cansa de ser igreja, pelo menos eu. Porque domingo após domingo, eu estou experimentando de um verdadeiro milagre. Quem criou isso aqui? Quem aproximou a gente? Quem deu nome pra gente? Quem inseriu você na foto da família? Você tá numa família. Alvo do quê? Que milagre! Você se acostuma com isso? É pesado para você ser igreja? Quando na verdade você está entendendo que é fruto do amor dele, eterno, que te coloca aqui e está te dando a chance. Vai ser feliz, vai aprender a amar uns aos outros, porque eu já amei vocês, já vem dessa fonte divina para vocês. Agora, o mínimo que vocês vão fazer é espelhar isso nas relações de vocês dentro da igreja. Quando a igreja entende isso, acaba nela o orgulho espiritual, a competitividade,
o elitismo religioso, porque no final do dia você não pode dizer que você está aqui porque você é melhor do que eu. Você vai dizer que você está aqui porque eu sempre digo porque eu fui amado. Essa é a única causa que a gente tem. A segunda coisa que eu diria é que se a igreja é criada por Deus, então ela é sustentada por Ele. E aqui está toda a nossa esperança. Toda a nossa esperança está aqui. Se dependesse do meu braço, se dependesse da minha sabedoria, se dependesse do meu planejamento, fracasso, em algum momento fracasso. Mas que Deus criou. Aliás, você já se perguntou do porquê que ele começa a carta de 1 Tessalonicenses falando da eleição? Porque quando você lê 1 e 2 Tessalonicenses, a palavra-chave é sofrimento, é tribulação. No verso 6 aí nós lemos, olha o verso 6, no finalzinho vai dizer, apesar dos muitos sofrimentos. E o que uma igreja sofredora, o que uma igreja que passa por tribulações, precisa sempre se lembrar o que vai manter a gente de pé. Os tiros que mantêm a gente de pé, apesar dos apressários. Amado, 3 anos de história. Por que 3 anos? Eu te digo por quê. Amado, quantos anos virão na história de vocês? Quantos ensinou para mim? E por que chegarão lá? Pela força de vocês? Amado, 2026 vai ser um ano extremamente difícil. Politicamente, economicamente. E eu sei o que passa na nossa cabeça. O que vai ser da igreja? Eu te digo o que vai ser da igreja. Amada por Deus. Nós vivemos nesse mundo pós-cristão que não suporta mais nossa mensagem, ataca a nossa ética. Nós vivemos nesse mundo pluralista, que todas as religiões não são somente bem-vindas, mas são verdadeiras. Crescente crescimento do islamismo, e aí a gente vive se perguntando, o que vai ser da igreja? Nós sabemos o que vai ser da igreja, sabemos, diz o verso 4, irmãos, nós somos amados por Deus. É aqui que a gente descansa, igreja. É aqui que a gente fica os nossos pés. É aqui que a igreja tem sobrevivido 2000 anos de sua história. A igreja tem a consciência de que aconteça o que acontecer com a gente. Nós não inventamos esse negócio. Nós não criamos ela. Então ele há de sustentá-la. Sabemos, irmão, nós fomos amados por Deus. Você descansa aí. Seu coração desponja nisso. A vontade que eu tenho é de ficar no sermão inteiro, só num verso. A igreja é amada e ela é verdadeira. E ela não foi criada por homem. Então não é verdadeira igreja. Então, o óbvio agora é que ela vai demonstrar as evidências dela. E ela vai demonstrar as evidências dela em 3 virtudes, Paulo vai dizer. Se você perguntar quais são, então, as virtudes dessa igreja verdadeira, que é fruto do amor divino eletivo, Paulo vai responder para você no verso 3. Olha comigo o verso 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé, primeira virtude. Da dedicação do amor, segunda virtude. E da firmeza da esperança, terceira virtude. Lembra da condição dessa igreja. Essa igreja tem mais ou menos 1 ano de vida. Paulo acabou de deixar ela. Paulo está em Corinto, recebe a visita de Timóteo. Ouve acerca do que está acontecendo com essa igreja. Era uma igreja nova. Segundo, é uma igreja sofredora. Porque a palavrinha-chave, como eu disse para vocês nessas 2 cartas, é tribulação, sofrimento. O que é esperado de uma igreja nova, debaixo de tribulação, sofrimento? O que é esperado é uma igreja fraca, carente, precária. E aí nós vemos Paulo dizer, sabe essa igreja que acabou de começar,
que é pequenininha, que está debaixo de fogo cruzado. Ah, nela já tem fé, amor, esperança, que é um lembrete de que isso não se explica por maturidade humana, mas pela ação soberana de Deus. É um lembrete de que, independente da circunstância da igreja, se ela tem 15, 20 anos, independente do seu tamanho, as 3 virtudes estão lá. Segunda coisa que eu lembraria a vocês é que nós estamos perante as virtudes teologais. Lembra daquela distinção clássica? Virtudes cardeais, temperança, fortaleza, justiça, prudência. Aquilo que você, talvez pelo exercício moral, pela sua educação moral, pelo bom hábito, você consegue produzir por si mesmo. Isso é antiguidade clássica. Não serve muito bem. Mas Paulo está falando dessas virtudes teologais. E virtudes teologais é o seguinte: Deus é o início, Deus é o meio e o exercício, e Deus é o fim da virtude. Em outras palavras, você ama porque você foi amado e o amor vem dele. Você ama porque você está em Deus e você ama Deus. É esse tipo de virtude que Paulo está falando que uma verdadeira igreja tem. Não só isso, perceba que essas virtudes habitam em todos os crentes. Verso 3. Operosidade da fé que vocês têm. Dedicação do amor de vocês. Firmeza da esperança de vocês. Paulo não tem a ideia na igreja que somente aqueles cristãos maduros, somente os líderes da igreja. Ah, esse aqui tem fé. Ah, esse aqui tem amor. Ali é o esperançoso. Paulo tem a ideia que todo cristão é crente, todo cristão é amoroso, todo cristão é esperançoso. E aí veja você que Paulo é um verdadeiro artesão das palavras, né? Porque ele poderia ter sido dito simplesmente fé, amor e esperança, mas ele não faz isso. Ele qualifica as virtudes. Então, se ele qualifica, é que a gente tem que entender isso agora. Primeira virtude que ele diz é operosidade da fé. Primeira coisa que Paulo está dizendo é que a fé verdadeira é sempre operosa. Existe um resultado, existe uma obra de uma fé verdadeira. Você não teve obra para obter fé? Não. Você não tem obra para a salvação? Não. Mas depois da sua salvação, depois que você recebeu essa fé, existe obra. E se você perguntar qual a primeira evidência, qual a primeira obra da minha fé, verso 9 responde. Porque não se refere a nós, as pessoas desses lugares, falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, veja, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Qual é a primeira evidência de uma fé verdadeira? A verdadeira conversão. A você abandona os nossos ídolos. Para essa igreja isso fazia total sentido, porque a igreja era egressa de um paganismo grego. Essa igreja tinha perto ali aquele Monte Olimpo, onde os deuses gregos habitavam, que Deus chacoalhava ali sua cabeleira cacheada, segundo a tradição dele, e o monte tremia. Aí Paulo está dizendo, olha, a fé de vocês é verdadeira. Finalmente vocês abandonaram os ídolos para servir, nas palavras dele, o Deus vivo e verdadeiro. Veja o contraste, né? Ídolos muitos, Deus um. Ídolos são falsos, Deus verdadeiro. Ídolos estão mortos, Deus está vivo. Primeira operação da fé. Uma evidência de conversão na nossa vida. E talvez você está vendo eu falar disso, você fala, nossa, que bonito, eles abandonaram os ídolos deles, mas a gente não vive mais em Tessalônica, parece que esse negócio não toca mais a gente. Mas lembra que, biblicamente, a idolatria não está na religião. Ah, ó. Coração. Porque Ezequiel, capítulo 14, vai dizer que esses homens ergueram títulos em seus corações. João Calvino sempre nos lembra que o coração humano é uma fábrica de ídolos.
Ídolos são aquilo que ocupa o lugar último da sua confiança. Ídolo é aquilo que você tem um temor supremo. Ídolo é aquilo que exige de você aquela obediência final e constante, exige muito sacrifício de você. E é aqui que, para mim, é aquela distinção que Tim Keller faz, que é sempre muito boa para ajudar a gente a pensar o tema daqueles ídolos que são superficiais e os ídolos profundos. Em termos simples, o que seriam os ídolos superficiais na nossa vida? É o verificável, é o tangível, que a gente pensa que é o grande ídolo. Ah, o dinheiro é o ídolo. Ah, o meu namorado é um ídolo. Meu marido, meus filhos, meu emprego, meu carro, minha casa. Aí Keller vai dizer, é também, mas isso é muito superficial. A gente precisa descer naquelas esferas mais internas do nosso coração. E entender que às vezes os ídolos superficiais só estão sendo usados. Por exemplo, pense no ídolo do controle. Ninguém vê isso, mas está aqui dentro. De que você precisa controlar sua própria vida. Se você precisa controlar sua própria vida, o que você vai fazer com o dinheiro? Você vai instrumentalizar o dinheiro para demonstrar posse. Seja sendo mesquinho, veja como minha vida é toda organizada. Olha como eu não gasto, olha como eu controlo. Ou seja, gastando demais, inclusive gastando demais com pessoas ao seu redor para mostrar que você controla a vida dela. E aí tem um ídolo mais profundo, você está achando que o seu problema é o dinheiro, não é o dinheiro, o seu problema é o controle. Que às vezes se manifesta instrumentalizando o dinheiro, às vezes se manifesta instrumentalizando pessoas, às vezes se manifesta na ira. Porque de trás de uma pessoa irada tem sempre o rei e uma rainha com o cetro na mão. E quando as coisas saem do meu controle, eu miro. Quando a toalha não está estendida no lugar certo. Quando a camisa não está dobrada do jeito certo. Quando a meia ficou no meio da casa. Quando um monte de coisa acontece. Quando saiu debaixo do meu controle. É o ídolo do conforto, que é a fuga sistemática do sofrimento. Aí o ídolo da autonomia. Existem vários ídolos internos e a gente não vê que estão aqui. Na primeira evidência que Paulo está dizendo, quer saber se sua fé é verdadeira? Não está necessariamente na afirmação da sua fé, mas está naquilo que funcionalmente você depende. É possível que com os nossos lábios nós confessamos a coisa certa, mas emocionalmente, eu fico chocado às vezes na igreja que eu faço parte, cristãos que dizem, Senhor, o Senhor é a minha segurança, até a hora que ele perde o emprego. As emoções dele vai assim, ó. Com a boca confessa, Deus vive verdadeiro, mas as emoções, isso demonstra o que pra gente? Por que perdemos o sono? Por que estamos em desespero? Por que perdemos a ética cristã quando temos que resolver os nossos problemas? Porque dentro do nosso coração, meus irmãos, nós estamos dependendo e confiando de vocês. Ídolos. Aliás, eu tenho um exemplo do cinema. Foi só recentemente que eu vi aquele filme, não sei se vocês já viram, Into the Wild, Na Natureza Selvagem. Já viram? Aquele menino que a capa, acho que é ele em cima de um tipo de ônibus na selva, né? Na mata. História verídica. É história de Christopher. Quando ele vai deixar o American Dream, vai deixar a família, vai deixar os sonhos americanos, por assim dizer. Ele era um homem, um garoto de sucesso até então, numa família abastada nos Estados Unidos. Larga a faculdade, larga a cidade, porque para ele tem um ídolo, a autonomia, a liberdade, a natureza. E aí ele vai em direção ao seu ídolo. Lá pelas tantas, pelo menos no filme é assim, o ídolo dele que é a natureza. Ele vai pegar aquela plantinha, vai comer uma plantinha, ele não sabe que a plantinha está venenosa, e a plantinha, que é o ídolo dele, começa a comer ele tudo. Ele vai perdendo a vida. Pelo sacrifício da própria vida que ele deu ao ídolo, porque o ídolo falso estava exatamente isso com ele. Adora um ídolo falso, ele vai comer esses ídolos. Adora a beleza, você vai se sentir sempre feio. Adora o poder, você vai se sentir sempre fraco. Adora o seu intelecto, você vai se sentir sempre um burro, um ignorante. O ídolo faz isso com a gente, exige sacrifício, mas nunca te entrega o retorno.
Esse é o problema da nossa idolatria. E a primeira coisa que nós devemos pensar é: eu tenho fé verdadeira, não só pelo que eu confesso, mas funcionalmente, emocionalmente. Eu deixei meus ídolos. Essa é a fidelidade da fé. Segunda evidência da fé, versos 6 e 7, olha comigo, por gentileza. Não só a salvação, mas a transformação de vida. Verso 6. Vocês se tornaram nossos imitadores. Verso 7. Vocês se tornaram modelo. Em outras palavras, a fé verdadeira sempre produz uma vida autêntica, genuína. Gente, na vida da igreja, a gente não duvida quem tem fé verdadeira. Deveria ser assim. A gente olha uns para os outros, a gente sabe, está profundamente transformado, profundamente transformada. A fé está aí. Eu consigo ver que na sua vida há uma profunda transformação. Se a gente não vê isso, não tem fé. Aliás, eu sempre digo que tem dois modos da gente rejeitar o evangelho. E para mim é onde a gente aqui, às vezes, é fiscal. Tem essa rejeição explícita do evangelho, que é a pessoa que diz: não, eu não acredito, não sei se estão pregando, eu não acho que Jesus é o Senhor, eu não acho que Ele é o Salvador da minha vida. Mas tem sempre aquele modo velado, que é o auto-engano, que é o problema hoje de nós vivermos no país, que a nação é do Senhor, que seus avós são crentes, seus pais são crentes. Você anda um pouquinho aí, quilômetros de distância, centenas e milhares de igrejas. A música gospel, popular. Os pastores, influencers. E a fé deixa de ser autêntica e passa a ser moda. Passa a ser cultura. É o famoso cristianismo nominal. E nós estamos nesse auto-engano. Nós temos o vocabulário transformado, mas não nossa vida. É o filho mais velho dentro da casa da parábola do filho pródigo. O mais novo sabe que está perdido. O mais velho veste como ele tem que vestir, fala com o pai como ele deve falar, mas ele está tão perdido quanto. A vida não muda. O que muda é o vocabulário. Não, Deus, oração, Jesus. Todo mundo fala isso, se veste como crente, mas a vida... E aí parece que a gente vai aceitando isso dentro da igreja. A igreja é lugar para pecadores. Claro, vamos viver assim. O cristianismo nominal entra para dentro. E quando Paulo vai falar de fé... não, é operosa. Dentro da igreja, não. Um exemplo que me vem à mente é daquele homem chamado Arthur Burns, um economista famoso americano da década de 70, debaixo da administração de Nixon nos Estados Unidos. Serviu o presidente dentro da Casa Branca. Dizia-se que dentro da Casa Branca, não sei se tem até hoje, tinha uma vez por semana o culto dos crentes da Casa Branca. Só que Arthur Burns era um judeu profeta, praticante. E aí ele nunca participava da reunião de oração dos crentes. Um dia, está tendo a reunião dos crentes, tem um novato entre os crentes que vai fazer essa reunião de oração, e o Arthur Burns aparece na reunião. E aí o novato não sabia que ele era um judeu. E aí ele chega: alguém quer encerrar essa oração aqui, essa reunião para a gente em oração? O judeu levanta a mão. Aí todo mundo conhecia o Arthur Burns, ficou tocado, mas o novato não sabia quem era. Passa a palavra de oração para ele, todos frente de olhos fechados. Arthur Burns vai começar a orar, ele começa assim: Senhor Deus, soberano do universo. A gente já tem que entender a hora até ele. Senhor Deus, soberano do universo, que os judeus conheçam a Jesus. Os crentes, amém. Senhor Deus, soberano do universo, que os muçulmanos conheçam a Jesus. Os crentes, amém. Aí ele termina a oração dele dizendo assim: Senhor Deus, soberano do universo, que missão conheçam a Jesus. Silêncio excepção. Uma crítica velada ao cristianismo nominal aquele dia dentro da Casa Branca.
Aí Paulo vai dizer no verso 5 que o nosso evangelho não chega somente em palavra, mas o evangelho sempre chega em poder no Espírito. E se você perguntar qual é o poder que você tem que experimentar na sua vida, qual o poder que a gente tem que ver no meio da igreja verdadeira, é esse poder de uma fé operosa que transforma radicalmente a nossa vida. Em outras palavras, eu estou dizendo, gente, no final do dia, talvez não olhar o que é igreja no lugar de crente. Segunda virtude, dedicação do amor. E dedicação, a palavrinha que Paulo usa, é um trabalho exaustivo. É árduo, é cansativo, envolve suor e fadiga. É a utilização de todas as suas energias nessa prática. O que Paulo está nos lembrando é aquilo que C.S. Lewis nos lembrou quando ele escreve aquele clássico dele chamado Os Quatro Amores. Lembra? Que um dos amores de C.S. Lewis é storge, afeição. E aí ele vai dizer, a afeição não é amor cristão, a gente pensa que é. A afeição é o amor, segundo Lewis, mais universal, que todo mundo tem, que menos dá trabalho. É o amor que você tem para sua camiseta velha lá dentro da sua casa, que você tem lá 10, 15 anos, a sua esposa vive com você para jogar lá fora. Mas você tem um amor pelo negócio, não vai explicar nada. Isso é afeição. É um tipo de amor, Deus vai dizer. Mas com o segredo, seja pela sua pantufa, pelo controle remoto, que ninguém se liga. Depois, por tanto usar o controle remoto, o filho não pode tocar. Como você acende vela com o controle remoto? Qual o segredo do storage? Você pega amor pelo uso da coisa. Quanto mais você usa a coisa, antes você não ligava, mas de tanto usar a camisa, eu pego um amor pela camisa, que eu nem sei explicar esse amor que eu tenho por ela. Quando o Paulo está falando que o nosso amor é dedicado, ele está lembrando a gente que o amor não é usar para depois gostar, mas é se gastar para amar. Não pode ser afeição. Vai dar trabalho, vai dar desconforto, vai exigir muito sacrifício da igreja, muito. E é aqui que o amor cristão, meus irmãos, vai ser sempre contracultural. Porque culturalmente você se lembra que o amor está muito ligado aos nossos sentimentos, especialmente o sentimento do prazer e do conforto. Eu já vi vários casais dizendo para mim na pastoral, eu estou querendo jogar toalhas. Por que eu quero jogar? Primeiro, porque eu não tenho mais satisfação. Interessante. Segundo, porque está me dando muito trabalho esse negócio. Minha resposta, aplica a mesma categoria de amor que você está usando aí com o seu cônjuge para os seus filhos. Juju, de 3 anos, me chama umas 2 vezes de madrugada. Aí o pai vai acordar e vai pensar assim, deixa eu ver se eu tenho satisfação, se eu tenho conforto para salvar a Juju de madrugada. Ou então seu filho está correndo risco de vida, aí o pai vai parar e vai falar assim, não, deixa eu ver se eu vou salvar meu filho. O quanto vai exigir, quanto vai mexer com o meu conforto e satisfação? Aí o pai não vai salvar, você não chamaria mais esse pai de paz, você chamaria esse pai de monstro. Aqui, ó. Por que a gente não fica o mesmo termo no casamento bom? Monstro! Por que a gente não aplica a mesma expressão dentro da igreja? Quando cristãos estão vendo outros cristãos passando necessidade, vai te dar trabalho, vai mexer com o seu conforto, vai mexer com a sua satisfação. E a gente ainda chama de irmão. Quando Paulo está dizendo o amor é dedicado, o amor dá trabalho. Mas dentro de uma igreja verdadeiramente cristã, é isso que nós deveríamos experimentar. Anos atrás, uma missionária estava na China, história verídica, missionária da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Você sabe que a China é um país continental, tem a extrema pobreza, a extrema riqueza. Essa missionária estava no interior da China, nessa região extremamente pobre. E eles estavam servindo comidas para as pessoas que não tinham comida. E aí fazia-se a fila, primeiro se servia as crianças, depois as mulheres, depois os homens. Se aproxima essa garotinha de 10, 11 anos, carregando uma criança quase que maior que ela, extremamente pesada no colo. Ela está segurando essa criancinha.
Daí ela vai se aproximando, a missionária tá chocada, que ela tá vindo pegar comida. E aí a missionária vai chegar pra ela e fazer a pergunta, não tá pesado, não? A garotinha fica em silêncio, olhando pra ela. Aí a missionária vira de novo e diz, filha, não tá pesado aí, não? A garotinha gata ainda mais forte. Ela diz o seguinte, não tá pesado. Ele é meu irmão. Esse é o chamado da igreja, meus irmãos. Isso é carregar os fardos uns dos outros. É a lei de Deus se agarra forte aqui, ó. Na fila da sobrevivência. Com essa profunda declaração, eu tenho que te dizer a ti mesmo. Não é pegar no mundo. Ele é meu. Pai da minha família. É esse tipo de amor que Paulo está dizendo. Dedicação ao amor. E a terceira e a última virtude que uma igreja deve experimentar, ainda no verso 3, é a firmeza da esperança. Firmeza da esperança. Primeira coisa que a gente precisa se lembrar, gente, é que esperança não é otimismo. Otimismo tem a ver com o seu temperamento. Esperança tem a ver com a sua teologia. Segunda coisa, o modo. Não é esperar passivamente. Olha o verso 10 comigo. No verso 10, Paulo vai dizer, para aguardar dos céus o seu filho. A palavra aguardar que ele usa é uma espera com paciência ativa, com confiança, feliz, expectativa. Se visualize recebendo uma visita que está para chegar na sua casa. Você também está esperando, mas você não está esperando sentado no sofá. Você está arrumando os móveis, está limpando a casa, está botando a mesa, está olhando para a sua agenda, está vendo quanto vai custar a sua hospitalidade, porque toda hospitalidade tem custo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Quando ele está dizendo que uma igreja aguarda, não é assim, quando será que ele volta? É uma igreja extremamente operante, ativa, aguardando o retorno. Qual é o objeto da esperança? Nós não aguardamos o céu pelo céu. O céu pode ter ouro, ruas bonitas, paisagens exorbitantes, pessoas sem pecado. Pode ter livramento da vida. Pode não mais ter sofrimento. Mas se não tiver Deus, inferno. É por isso que o objeto da nossa esperança está no verso 10. Ele vai dizer, para guardar dos céus o seu filho. Essa é a sua esperança, meu irmão. Você aguarda daquilo que Paulo vai dizer no capítulo 4 dessa carta, que no último dia vai ressoar a última trombeta, o céu vai se abrir, o filho vai descer, os mortos vão ressuscitar, os corpos vão encontrar com essas almas, nós vamos ver miríades e miríades de anjos, vai ter tanta beleza perante os nossos olhos, um barulho que nós não vamos suportar, e tudo isso vai levar para aquele centro do trono, e nós vamos olhar para ele, e quando nós olharmos para ele, é o filho que a igreja noiva tanto aguarda, que vai fazer o nosso coração bater mais forte, vai acabar finalmente com os nossos temores, vai botar um sorriso nos nossos lábios, porque finalmente nós estamos, finalmente, com ele, o Filho. Essa é a esperança da igreja. E é essa esperança que Paulo está dizendo, essa é firme. É a firmeza da esperança. Porque todas as outras suas esperanças são cordas bambas. Todas elas. Na história a gente já tentou depender do apogeu da educação. Quem sabe se o homem fosse mais educado, vai acabar com os nossos males. Aí vem a Revolução Científica de Copérnico a Newton. E logo depois o que veio? Eu te digo. Revolução Francesa, sanguinária. Não, mas daí a gente se educou mais um pouquinho, a gente evoluiu. Aí, nos evoluímos. Vem a Primeira Guerra Mundial. A gente se evolui mais um pouquinho. Vem a Segunda Guerra Mundial. Mas olha pra gente hoje, o homem moderno é tão educado.
tão científico. E aí sim, nós evoluímos. Aí nós temos Irã, nós temos Israel, nós temos Palestina, nós temos Rússia, nós temos Ucrânia, nós temos inúmeras guerras. Essa é a nossa esperança. Então talvez a nossa esperança está na política, alguns vão dizer. Quem sabe a política não cria um novo homem? E esse termo já foi cunhado na história. Novo homem, entre aspas. Sabe quem cunhou? Nazismo. Quem sabe então a nossa esperança está na tecnologia? Olha aí para toda a ciência tecnológica que nós temos. Aí sim nós fomos capazes de criar a bomba atômica. Ou então criamos as redes sociais para nos aproximarmos uns dos outros. E ela revela o que há de pior nos nossos corações. Então quem sabe a nossa esperança está na psicologia. E com a revolução da psicologia, nós vimos a revolução dos diagnósticos. E o homem nunca foi tão evoluído e ao mesmo tempo tão doente. Qual é a nossa esperança, igreja? Qual é a firme esperança? É uma pessoa. Jesus Cristo. Você luta por justiça nesse país? Eu também luto. Mas eu te digo quando eu vou ver justiça. Quando o justo juiz vier em glória e todos os juízes desta nação, todos os presidentes, todos os políticos, todos aqueles homens maus serão, eu tenho certeza, julgados por ele. Você luta por uma renovação social no país. Eu também luto. Você vai morrer sem ao menos reformar até a sua casa. O que dirá o seu bairro? O que dirá a sua cidade? O que dirá o seu país? Para com essa utopia. Mas quando ele vier, novo céu, nova terra. Você sonha com as relações humanas de paz e amor, em que nós nos entregaremos finalmente uns aos outros. Eu também sonho, mas enquanto houver pecado, o homem está encurvado em si mesmo, olhando para o seu umbigo. Mas quando ele vier, vai ter tanta glória nele, que essa glória vai sobressair para nós, respingos de glória, agora em nossos corpos. E eu vou olhar para você, e você vai brilhar como o sol. Eu vou me maravilhar por você por quem você é. E eu vou te servir por toda a eternidade. Qual é a nossa esperança? É o Filho. Então uma igreja verdadeira, uma igreja amada, uma igreja eleita, ela vai ter sempre uma fé extremamente operosa. Ela vai ter um amor que é sempre dedicado. E ela vai viver dia após dia. Se preparando, gritando, Maranata! Vem Jesus! Sela esse compromisso para sempre conosco. E é por isso que a igreja nunca perde a sua alegria. Nunca perde o seu prazer, porque apesar dos apesares, nós estamos firmes. Se você está me ouvindo dessa manhã, você não tem a esperança em Jesus, o seu futuro não é incerto, o seu futuro é certo, eu digo qual é a condenação eterna. Você vai padecer. Na pior das mortes, milhares de pessoas lá nesse momento, clamando por um gole de água em sua boca. Já era. Mas uma igreja verdadeira, amada, escolhida por Deus, que colocaram a esperança em Jesus, é uma igreja perseverante. Que muitos e muitos anos venham na história de vocês. E que vocês não percam o coração. Que vocês não percam a alegria, não percam a esperança, fiquem firmes, meus irmãos. Vocês estão no maior projeto do universo, chamado Igreja Local. Amém. Amém. Chorar por vocês.
Senhor Jesus, nós ansiamos a sua vinda. Vem logo, Jesus. Vem resgatar a sua noiva militante, cheia de cicatrizes. Irrompe os céus. Encontra logo com a gente. Seja logo, de fato, plenamente tudo em todos. Transforma logo as nossas mentes, nossos olhos, para que a gente possa contemplá-lo com prazer pleno. Não mais distraídos em tantas coisas que hoje roubam os nossos olhares. Como a gente anseia por esse dia. Como a gente quer esse encontro. Vem, Jesus. Olha para a sua igreja sofredora, Senhor, em nossos tempos. Abrevie esse tempo. Enquanto nós estamos desse lado da existência, dê graça para as nossas igrejas. Sustenta-nos, alinha-nos. Aumenta o nosso amor pela igreja, aumenta a nossa fé em Ti, a nossa esperança. Trabalha poderosamente nessa comunidade, Senhor. Que todos que estão aqui sejam esses operantes, trabalhadores. Que não percamos tempo, que não percamos oportunidades, conversas, que não percamos serviço para o conforto. Livra-nos de sermos encurvados em nós mesmos. Usa-nos poderosamente, especialmente essa igreja. Use poderosamente essa igreja dessa cidade, Senhor. Para que pessoas possam ter a mesma esperança que a gente tem. A esperança no Filho. Faz isso para a sua glória. E para a edificação dessa igreja. Abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus.